No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, nós vamos falar sobre algo muito importante e que às vezes, ou grande parte do tempo, nós negligenciamos. São atitudes simples e que nós às vezes ignoramos, nós não damos a devida importância. Às vezes a gente dá muita importância àquilo que é espetacular, extraordinário, não é verdade? Às vezes a gente pensa que Deus ele fala somente através de uma revelação. Isso às vezes é através de uma visão com uma interpretação, ou às vezes é através de uma interpretação de uma mensagem profética na linguagem dos anjos, em línguas espirituais. Mas às vezes nós simplesmente silenciamos a voz de Deus quando a nossa Bíblia ela fica fechada. A minha oração é para que Deus nos corte, porque a palavra ela é uma espada de dois gumes, mas nos corte de tal forma que haja uma mudança de atitude. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Você caminha em uma direção e de repente você muda. E Jesus ele falava muito sobre a excelência da palavra de Deus. Somente vamos experimentar a manifestação do poder de Deus quando nós lemos as Escrituras. E nós vamos voltar lá, naqueles que receberam a antiga aliança, debaixo do clangor de trombetas, através de fogo no Horebe, através de anjos, através da manifestação divina de uma sarça ardente. Nós vamos lá naquele pacto que era sombra, mas que ele apontava para uma glória futura, em que Deus não tinha mais um povo separado para revelar o seu nome, os seus princípios, a sua vontade. Essa noite é uma noite pastoral e nós vamos dialogar com a palavra de Deus. Eu quero que você fique totalmente focado no que o oráculo de Deus falará, porque não está aí na sua apostila, mas eu amo um salmo, que é o Salmo 19. E sempre quando eu ia para as reuniões de oração, quando eu era bem jovenzinho, pré-adolescente, tinha um corinho que nós cantávamos em cima desse Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é puro e dá sabedoria aos simples. Eu amo esse louvor, eu amo esse salmo. A palavra de Deus, quando você lê, quando você canta, tem que reverberar dentro de você. Bispo, você está com tanta paixão no púlpito, é porque eu amo a palavra de Deus. E eu quero que o que Deus tem feito na minha casa, na minha família, eu quero que Ele faça quiçás a de todos. E isso é possível, porque são princípios básicos que nós negligenciamos dentro do nosso lar. Então, o Salmo 19, 7, ele diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. É por isso que eu tenho alegria quando eu falo dos mandamentos de Deus. E ele diz, é puro e ilumina os olhos. Irmão, é impossível você ler a palavra de Deus e você ser a mesma pessoa. Não pode. Não pode.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, porque o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Significa que a palavra de Deus, ela transforma. Depende de como você está lendo ela. Ou você duvida que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz? Se isso não acontece na nossa vida, tem alguma coisa errada, porque o Deus da Bíblia permanece o mesmo, Ele não muda. Então, Mateus 22, 29, coloca lá, Humberto. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem tem muito barulho no nosso meio. É uma campanha, é um momento profético, é algo incrível. Você sabe quando o poder de Deus se manifesta? Quando você conhece isso aqui, a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia. Como você tem lido a Bíblia Sagrada? Como você tem lido o texto? Como é que está o teu coração? Ele se submete? Ele reverencia? Porque a letra mata. Mas aqui, na letra, conforme o seu coração olha para o texto, sai vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a minha oração é que o teu coração aprenda como o testemunho do Senhor alegra o coração e ilumina os olhos. Que essa noite seja uma noite de revelação. Que a palavra de Deus fale ao seu espírito de uma forma que você saia daqui e diga: Senhor, a tua palavra mudou totalmente a minha forma de pensar. De agora em diante, a minha casa, a minha família vai estar cultuando o Senhor. A minha casa será a continuidade daquilo que eu aprendo no púlpito, daquilo que eu aprendo no altar, porque a aplicação da palavra é uma responsabilidade de todo cristão. Eu creio e recebo, e o povo de Deus diga amém em nome de Jesus. Obrigado, Bispo Químio, pode sentar em nome de Jesus. Graça e paz, famílias benditas do Senhor. Eu quero falar com você, chefe de família, mulher sábia, que faz a gestão do seu lar. Você que é pai, você que é mãe, ou você que é filho. Eu quero falar com as famílias, porque as famílias, muitas delas enfrentam crises de identidade espiritual. Elas enfrentam lutas, desafios diários. Esse ministério é um ministério que, através da palavra de Deus, te propõe a solução para as tuas lutas, para os teus conflitos. Aqui, a palavra de Deus, ela é ensinada, mas nós também mostramos como você pode aplicar ela no seu dia a dia. Quantas vezes nós nos sentimos o quê? Fracos. Há momentos em que parece que nós vamos jogar tudo para o alto. O que é que está faltando dentro da nossa casa? Nós vamos ter aqui muitas perguntas,
porque eu quero que você reflita. Jesus responde claramente: falta o conhecimento das Escrituras. Nós falamos muito de avivamento. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, avivamento sempre foi fruto de arrependimento e de testificação da palavra de Deus. Não tem nenhum truque, não há nenhuma chave, não há nada mirabolante para que um avivamento surja no meio da igreja. O avivamento, ele é fruto da pregação da palavra de Deus, e como o povo de Deus encara esse testemunho de Deus para a sociedade, mas também para os nossos corações. Então, vamos entender como a leitura bíblica, vamos falar de oração em família, vamos falar sobre a prática dos ensinamentos de Jesus, que são essenciais para a manutenção da nossa identidade espiritual e para vivermos poderosamente. Eu vou correr um pouquinho, tá? Aqui, Jesus, ele fala com um saduceu, do hebraico tzadak, justo, correto. Ele é correto na conduta e ele é correto no caráter, porque ele cuida da Torá, ele estuda a Torá, ele está preso tão somente ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então, quem eram esses saduceus? Era uma das 3 principais escolas de pensamento dos judeus durante o período helênico e romano. Eles eram conhecidos, por isso, tzadak, justo, pela sua estrita observância da lei de Moisés. Eles não acreditavam em espíritos e nem na ressurreição. Agora, olha só, é possível conhecer a Bíblia e ainda assim errar na sua prática? Jesus está dizendo que sim. E ele diz: porque falta a revelação do poder de Deus que vem através da palavra. Então, a importância de se ler a Bíblia Sagrada dentro de casa. Deus me deu essa palavra aqui na sexta-feira passada. Eu acordei muito cedo para orar e eu falei: Deus, eu ia pregar uma coisa, aí eu vi o culto da Bispa Cristiane. Falei: não, Deus mudou. Você vai pregar outra coisa. A mensagem já estava prontinha. Eu não sei nem quando é que Deus vai me dar a oportunidade de eu pregar essa mensagem que eu tinha separado, porque Deus é quem decide. Deus é quem sopra o vento na direção em que Ele quer. E eu fiz a minha leitura de manhã. Minha leitura bíblica dela toda, anual. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Não precisa levantar, não quero constranger ninguém. Eu acredito que todos já leram, ou alguns ainda estão lendo. Me perdoe, aqui não se quer constranger ninguém. Mas eu já li a Bíblia toda. 1, 2, 3 é pouco. Eu preciso ler mais. Porque cada vez que eu faço uma leitura da Bíblia, na verdade é uma releitura. Porque Deus, Ele fala de maneira extraordinária. E aí, eu vou lá na palavra profética, que é Deuteronômio 31:8. Ele vai adiante de você. E aí Deus falou: não, vai mais um pouquinho à frente. E aí Moisés, ele fala da lei do jubileu, o cancelamento de dívidas. A cada 7 anos o povo judeu tinha que ler as Escrituras. Ele tinha que ler o Pentateuco. Ele tinha que ler Deuteronômio. E lá estavam os pais, as crianças, os avós, os escravos. Todos estavam lá para ler, para ouvir, porque o sacerdote é quem lia as Escrituras sagradas. E Deus falou para mim o seguinte: você tem que ler mais a Bíblia com os seus filhos. Porque às vezes o pastor,
estudando, orando e tudo mais. É claro, a gente ora. A bispa Cristiane, ela tem uma literatura que sempre antes da Ágata ir para a escola, tem uma declaração de fé a ser feita sobre a vida dela. Mas Deus falou, não é isso que eu estou falando. Você tem que ler o texto com ela. E aí, eu já estou falando todos os versículos, sem estar acompanhando. Deus estava me mostrando como é importante a leitura da Bíblia para fortalecer as nossas famílias. Famílias fortes formam uma sociedade forte, amado. Qual é a intenção do diabo? Destruir todas as famílias. Uma sociedade forte, com valores bíblicos, sabe, não se submete a qualquer tipo de candidato a agente público, porque vai escolher com o temor de Deus no coração. Hoje o diabo ele está interessado em simplesmente detonar as famílias. E aqui Deus traz ao meu coração o seguinte: a igreja, o apóstolo, os bispos, nós lançamos a palavra, nós lançamos o fundamento, mas a responsabilidade do teu lar é teu. A responsabilidade do meu lar é minha. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas vêm até nós com alguns problemas dentro dos seus lares, achando que nós temos que resolver. Nós não podemos resolver. É o pai, é a mãe, são os sacerdotes do lar, que tem que defender as suas famílias com unhas e dentes, amado. Nós oramos, nós aconselhamos, nós instruímos, mas a aplicação do texto cabe a cada um, você e eu. Então, Deus nos deu uma palavra profética, Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, Ele não te deixará e Ele não vai te desamparar. Não temas, não te atemorizes. Então, antes do povo israelita cruzar o Jordão, Deus já tinha ido à frente. A obra já estava pronta. Nós precisamos seguir a Deus o que Ele diz, sem medo. Porque a terra está lá, amado. A bênção está à nossa disposição. O bispo Sérgio falou sobre herança domingo passado. A nossa legitimidade como filhos de Deus. Há uma terra que precisa ser possuída, mas às vezes a gente tem que desapossar quem está nela. E quando eu olho para os pactos, Hebreus 10:1 diz que a lei era a sombra dos bens. A lei apontava para Cristo, mas ela era insuficiente, ela era incapaz de proporcionar perdão definitivo. Por isso que ano após ano, o sumo sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifícios. Era uma repetição contínua de sacrifícios. Esses sacrifícios, eles evidenciavam o quê? A sua ineficácia em satisfazer plenamente as exigências de um Deus santo. A lei nos foi dada porque Deus quis dar o seguinte testemunho: sem Ele, afastados de Deus, nós não temos como viver. Porque a lei é um mérito próprio, é o esforço, porque o povo pediu esse caminho. Porque quando o povo saiu do Egito, e Deus estava próximo de celebrar uma aliança, e lá o monte fumegava, porque o anjo do Senhor estava lá, e o povo falou: Moisés, sobe você sozinho, nós não vamos lá, o que Deus falar com você, nós vamos cumprir. O povo de Israel queria um relacionamento à distância, e Deus deu a eles o que eles pediram. O que Deus disser, nós vamos fazer. Ah, é? Significa que você pode me agradar afastado, longe de Deus? Não pode. Então, a proximidade de Deus com os nossos lares
Somos nós que fazemos, amado. Ah, bispo, Deus está no meu coração, eu sou o templo do Espírito Santo. Como é que isso é evidenciado? Como isso é visto dentro da sua casa, no seu trabalho? Como essa intimidade com Deus ela é conhecida? A presença aos cultos, o voluntariado no ministério. Então, preferir a lei a Cristo é rejeitar a realidade em favor de uma mera representação. Você sabe o que significa isso? É como se eu chegasse para minha esposa, Bispa Cristiane, e falasse assim: olha, nós vamos ter um relacionamento à distância, porque eu vou ficar com a sua foto. Então, eu tenho um relacionamento com a foto, mas eu tenho ali uma silhueta, eu tenho um desenho, mas eu não tenho a substância da pessoa. A lei é isso. Você não tem substância, você não tem consistência. Um dia tu está no céu, outro dia tu está no inferno. Porque você, quando simplesmente flerta com a lei, você acredita que a salvação pode se perder. Isso não é Cristo. Isto é a sombra. Eu não quero a sombra de Cristo, eu quero Cristo. Cristo em mim é a esperança da glória. É isso que eu quero. Mas para viver o Cristo em mim, eu tenho que viver pela fé. Andar pela lei dependia de mim, dos meus esforços, do que eu poderia oferecer a Deus em troca do favor, da bênção e do perdão de Deus. Pela fé não, amado. Eu simplesmente tenho que receber um presente. Às vezes é difícil a gente receber um presente, né? A graça é isso, é dádiva, é presente. Mas quando você flerta com a lei, você busca o batismo com o Espírito Santo, porque você precisa buscar. Você precisa ir para um culto em que você vai ficar 1 hora dando glória. A graça diz que quando eu recebi o evangelho da salvação e criei, eu fui selado com o Santo Espírito isso é graça. Eu não fiz por merecer, foi Cristo quem imputou em mim, foi Ele quem me deu. Então, quando a leitura da palavra precede a promessa da presença de Deus, da conquista, é porque de modo ilustrativo nós aprendemos a necessidade da primazia da palavra para termos experiência com o poder de Deus. Sem o conhecimento da graça, mano, sem poder para viver a fé. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9. Os textos que eu já estava lendo, vou ler aqui para você agora. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança, e a todos os anciões de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, cancelamento de dívida, tetelestai, está consumado. O escrito da dívida foi quebrado, rasgado, lá na cruz. Eu não convivo com consciência de condenação e de morte, porque Ele pagou o preço. Mas Satanás, ele gosta de trabalhar nas lembranças. Lembra? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Satanás, ele gosta de trabalhar nas lembranças, e normalmente ele gosta de te puxar para baixo.
Satanás nunca vai te lembrar quando ele tomou uma cacetada tua através da oração. Desculpe a expressão acadêmica. Ele disse, a fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás. Esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, olha só, hein? Os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que chamar e aprendam, ouvir, reter, aprender, praticar. Isso é temer o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Verso 13, para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam o quê? A temer o Senhor, vosso Deus. A minha pergunta é, a grande maioria das famílias de Deus, e aí eu falo de todas, está praticando isso aqui? Tem leitura bíblica dentro de casa? Caramba, bicho, tu está pegando pesado. Amado, a palavra de Deus é assim. Deus, ele quebra o vaso e depois ele o reconstrói. E ele diz, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para o quê? A possuir. Então, olha só, por que eles faziam isso? Moisés leu a lei para que eles tivessem a palavra de Deus guardada nos seus corações. Ele queria que eles tivessem em mente o seguinte, de onde os israelitas vieram. Quem eles eram. E Deus também queria, através da leitura bíblica, que eles conhecessem o futuro pelo qual Deus havia chamado eles a viver. Sabe quem fez isso aqui? Josué, assim que entrou na terra prometida. Josué simplesmente disse, porque aqui grande parte ficou pelo deserto. Lembra que Deus disse que aquela geração não ia entrar na terra prometida porque murmuraram contra Deus. Uma nova geração vinha. O que Josué fez? Leu. Então Josué disse de onde eles vieram. Mas também Josué estava dizendo, há um futuro de Deus para vocês e para os vossos filhos. Temam ao Senhor. Não é ter medo, é ouvir e aprender. Então, o problema é que Israel tinha muitas dificuldades de escolher o que é bom. Nós também temos essa dificuldade. Paulo, quando ele vai lá em 1 de Coríntios, se eu não me engano é o 10 ou 11, ele fala, olha lá para eles lá no deserto. Tudo isso foi escrito para testemunho vosso, para que vocês não cometam os mesmos erros que eles. Então, o ser humano, ele tem inabilidade em escolher as coisas boas. Por que isso, bispo? É o pecado. É o velho homem. Por isso que Paulo falou que você tem que fazer morrer. Pô, bispo, mas a Bíblia diz que eu já fui morto, crucificado. Sim, amado, é isso aí. Essa é assim que Deus te vê. Só que o teu velho homem, ele acha que ele ainda está vivo. E você tem que colocar ele no lugarzinho dele. Porque o teu velho homem, ele quer te humilhar. Ele quer fazer você perder a tua família. Ele quer fazer você perder o teu emprego. Ele quer fazer você ter uma vida pervertida. Seja na questão moral, seja em casas de apostas. Que hoje é um grande boom. Há famílias que estão sendo esboroadas e destruídas por causa de casas de aposta. Essa semana mesmo eu li um caso em que
o homem, o filho, matou a mãe por causa de dívida de casas de apostas. A mãe descobriu, ele foi lá e matou a mulher. E depois ele criou um cenário como se tivesse sido um assalto. O que é isso, bispo? Isso é o pecado. O pecado destrói. O pecado mata. Então, quando eles deixaram de ler as escrituras de forma pública, o que aconteceu? Nós já comentamos a respeito disso. É só ler sobre Juízes. Uma geração que não deu continuidade ao que Deus falou através de Moisés, gerou filhos e filhas que não conheciam a Deus e por isso não temiam a Deus. Isso é grave. Por quê? Muitas das vezes a história se repete. E Deus não quer que isso aconteça na nossa casa. Deus não quer que isso aconteça na nossa família. Essa noite é uma noite em que Deus nos chama à maturidade, à responsabilidade. Então, eu vou dar uma sintetizada, porque eu ainda não cheguei nem na metade. Quando deixamos de seguir a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, nós estamos em apuros, amado. Porque você vai andar com base nas tuas experiências. Se a palavra de Deus é tão poderosa, como ela tem sido valorizada no nosso lar? Será que temos buscado a sabedoria de Deus ou temos buscado ou seguido as nossas próprias convicções? Famílias que têm uma leitura bíblica constante são famílias espiritualmente fortes, fortalecidas. Então, nós vemos Paulo falando sobre isso, 2 de Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes o quê? Inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha como é que começa. Desde a pais, vocês que nos assistem, que me assistem pela internet, é desde a infância. O que se é ministrado no edifício da escola bíblica é para ser esmiuçado, é para ser expandido dentro de casa. Quando nós buscamos a Ágata na escola, minha filha, como é que foi o seu dia? O que você aprendeu hoje? Papai, eu aprendi que há pessoas que não têm um braço. Eu aprendi que há pessoas que não têm uma perna. Quando ela sai da escolinha, papai, olha o desenho que eu fiz. Você sabe quem é esse aqui? Se é de Noé, ela fala, isso aqui é Noé. Eu é mesmo, minha filha. Quem é ele? Ele fez uma arca. É desde a infância, amado. Então, sabes as sagradas letras que pode tornar-te o quê? Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado o quê? Para toda boa obra. Então, amado, Paulo sabia que o ser humano, ele tinha dificuldade de escolher as coisas boas. Romanos 7,18. Vai, HJ, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Olha a diferença. E sim, o pecado que habita em quem? Em mim. Então, a nossa identidade espiritual, famílias que amam a Deus, amado, são famílias fortes. Marcos capítulo 12, versículo 24. Jesus fala, agora ele fala a mesma coisa que no livro de Mateus, só que Marcos fala de uma forma diferente. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as escrituras, nem o poder de Deus. Chegando um dos escribas, agora mudou.
Antes era um saduceu, agora é o escriba. O escriba era aquele que escrevia, era o responsável pelas letras, pelas questões mais difíceis da lei. Eles eram os professores. Então, esse aqui chega com uma intenção verdadeira, diferente do primeiro, porque depois ainda teve o fariseu. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, olha só, Jesus ele cita o Shema. O que é o Shema? O Rabino Yehoshua, ele cita o Shema, que é a oração, é a confissão de fé do judeu. São as últimas palavras de um judeu quando ele morre. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas para possuir, para que, olha como é que Deus ele fala, amado. Deus não está falando, vou te mandar para o inferno, lá no antigo pacto, temas ao Senhor teu Deus. Como é que eu temo a Deus? Eu guardei a tua palavra no meu coração, Davi, Salmo 119, para não pecar contra ti. Bispo, isso significa que eu não vou pecar? Isso é mentira. Nós estamos num corpo de humilhação. E ele diz: os mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda. Isso aqui é viver abençoado, amado. Quer viver abençoado? Tema a Deus. Não é ter medo de Deus. Não queira pecar contra Deus. A primeira coisa de pecado, quando vem à nossa mente, sabe, eu não vou pecar porque Deus pode me lançar no inferno. Ou então, será que eu sou salvo porque eu estou com vontade de pecar? Isso não é graça, amado. Isso é consciência do velho homem. Você está livre do velho homem. Deus quer que você tema Ele. Deus quer que você tenha tristeza quando por algum ou em alguma ocasião você pecar, porque ainda continuamos sim pecando, mas graças a Deus que nós não somos mais condenados por isso, porque em Cristo Jesus nós fomos justificados. E por isso eu tenho que ter um padrão de comportamento que reflita essa justiça divina que me foi imputada lá na cruz, no derramamento de sangue. Versículo 4: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Olha o que o Rabino Jesus havia falado para o escriba: de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus fala com essa galera religiosa naquilo que elas julgavam dominar, a Torá. É possível conhecer a letra, mas não conhecer o Deus que trouxe a inspiração para que aquilo fosse escrito. Essas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. Agora não é só para mim. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Não é o apóstolo, não é o bispo, não é o pastor, é o pai, é a mãe, que dentro de casa tem que fazer do altar uma extensão, tem que haver uma aplicação prática. Senão, nós estamos dando uma declaração a Deus de que Ele não existe e que nós estamos vivendo uma hipocrisia só.
Quer viver abençoado? Ame a Deus. Bispo, tu está duro. Eu sou pastor, amado. Pastor tem que entregar aquilo que Deus quer que seja dito. Então, amado, é assim que Deus transmite a palavra. Olha, eu sempre libero 15, vou liberar 10, por favor. Me suporta um pouquinho na minha loucura aqui. Você sabe o que é uma mitzvah? É um mandamento, é um preceito. Mitzvot, mitzvah no singular, mitzvot no plural. Está ali a doutora Judite Zanata. Como é que uma criança poderia entender isso, amado? Qual o significado para uma criança que não tinha idade para compreender o que estava sendo dito da Torá? Os rabinos entendiam que a cerimônia, quando havia a declaração pública, a leitura das escrituras, isso criava um impacto na criança, não na mente, lá na sua alma, no seu coração. No mesmo dia, a Ágata levantou. Papai, queria ver um desenho. Depois, senta, pega a sua Bíblia, senta, mamãe vai ler, papai vai orar. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora, nos sentamos, só os dois novinhos que estavam dormindo, né? Nos sentamos, lemos, Bispa Cristiane leu, eu fiz uma oração, aquilo ficou no coração dela. E eu falei, isso aqui é rotina, tem que ter. Bispo, não dá para ser todo dia, pega um dia e faça. Eles faziam de uma maneira, é claro, faziam sempre, principalmente nas sinagogas, mas a cada 7 anos, você tem 7 dias na semana, pega um e faz. Não espera trazer para a igreja para que seja feito, continue fazendo. Então, amados, graças a Deus que Cristo nos liberta para fazermos as escolhas certas. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, o que ela fez? Te livrou. Amado, pecado não tem domínio na tua vida. Bispo, vou parafrasear o apóstolo. Bispo, eu só fumava 3 maços de cigarro. Hoje eu só fumo 1 maço. Está errado. Está errado. Não, mas sabe o que é, bispo? É porque tinha alguns reformadores, sabe, que gostavam de um cachimbo. Amado, você não é aquele reformador. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, e eu não me deixarei o quê? Ser dominadas por alguma delas. Isso é Bíblia, amado. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Vós, porém, você não está na carne, mas se de fato o Espírito de Deus habita em quem? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal o quê? Então, Paulo assegura que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que ele está fazendo? Ele está transmitindo um recurso poderoso para as nossas famílias, para enfrentarmos ansiedade, estresse, conflito, consciência de condenação. Sabe qual é o grande segredo? Andar no Espírito. E como é que você anda no Espírito, bicho? Me ajuda aí, claro. Você precisa de disciplinas espirituais diárias. Estabeleça uma rotina de oração. Medite na palavra de Deus.
louvor em família, mesmo que breves, amado, mas arrume um espaço na tua agenda, dentro do teu lar, na tua família. Estabeleça uma rotina para que você crie hábitos espirituais saudáveis. Isso vai te manter, conectado ao Espírito de Deus. Cultive hábitos poderosos, atitudes guiadas por Deus. Como? Perdão, comunicação honesta, falando a verdade. Seja transparente, até porque não há nada oculto que não venha a ser o quê? Vai chegar um momento em que Deus vai fazer o quê? Tirar as escamas, Deus vai evidenciar. Lembra de Davi? O que você fez em oculto, eu vou fazer diante de todo Israel. Davi, homem segundo o coração de Deus, estava lá na galeria dos heróis da fé. Então, olha só, tudo isso fortalece a fé, a unidade familiar. Meu Deus, 4 minutos. Viva a graça. Reconheça que a graça de Deus vai te capacitar para superar a culpa, o medo, as acusações, amados. Perdoado uma vez, perdoado para sempre. Deus pegou os nossos pecados, lançou lá no mar do esquecimento. Então, por favor, que nem o apóstolo dizia, não use vara de pescar pecados. Deixa para lá, acabou. Você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Siga adiante, siga para o prêmio da soberana vocação. Porque a graça de Deus, ela vai te guiar a tomar decisões baseadas no amor de Deus e não na condenação do pecado. Isso é graça. Então Jesus, ele nos incentiva a prática o quê? Dos seus ensinos. Lucas 8:9, Jesus, ele fala, que parábola é essa? Ele está falando da parábola do semeador. Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração o quê? A palavra. Para não suceder que crendo sejam o quê? Salvos. Esses aí são os dele. Aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação, se desviam. Aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias, foram sufocados. Com o quê? Com os cuidados, riquezas, deleite de vida. Amado, prazer carnal é transitório. É efêmero. Riquezas e deleite da vida, os seus frutos não chegam o quê? A amadurecer. A que caiu na boa terra é você. São os que tendo ouvido de bom e reto coração, porque ele te deu um coração novo. Retém a palavra. Estes frutificam o quê? Com perseverança. Então olha só, ouvir não é o suficiente, amado. Você tem que compreender e viver a palavra, para que ela produza frutos na sua vida. Reter a palavra, acolher os ensinamentos de Jesus, com um coração o quê? Aberto. Vivendo-os de forma ativa, para que você cresça espiritualmente. Então Romanos 12:12, a oração é uma chave dentro de casa. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Na oração o quê? Perseverante. É através da oração que a palavra de Deus ativa a nossa fé. A fé que não é exercida, amado, é uma fé esquecida, porque não é vista. Marcos capítulo 10, versículo final, versículos 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, Jesus e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado o quê? À beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, o que ele fez? Pôs-se a Jesus, filho de Davi, tem o quê? Compaixão de mim. E muitos o
cala a boca, rapaz, tá maluco? Não importunes o mestre. Mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chame ele, chame o cidadão aqui. Aí a galera que estava mandando ele calar, não, ó, se alegra aí, cara, pô, Jesus te chamou. Aí, te garanto que se fosse hoje, o que ia ter de gente depois para querer tirar selfie com um Bartimeu, meu irmão? Ia ser uma festa. Próximo, HJ, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que você quer que eu te faça? Pô, cego, amado, pô, cego. Ai, Jesus, vem cá, o que você quer que eu te faça? Ele poderia ter falado: poxa, quer que eu desenhe? Mestre, que eu torne a ver. Amado, olha só, Bartimeu depois, versículo 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Agora olha só, imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Sabe o que é isso? Novo nascimento, milagre, fé. Ouvir a palavra é importante, amado, mas será suficiente ouvir a palavra e não viver ela? Olha, a fé verdadeira leva à ação e ao discipulado. Jesus nos incentiva a responder à sua graça com obediência, seguindo, aplicando os seus ensinamentos no dia a dia. Então, amado, nossas famílias oram juntas regularmente? Nós estamos cultivando uma fé ativa ou permitimos que a rotina esfrie o nosso coração, nos afastando de Deus? Eu quero que você vá para casa, reflita em tudo o que for dito. Mesmo que você agora no teu lugar esteja dizendo: aquele bispo hoje estava aloprado, perdão pela forma como eu estou falando, mas eu tenho certeza que amanhã você vai falar assim: pensando bem, e você vai pegar a sua Bíblia de manhã, e você vai ler, você vai orar, e quando chegar no sábado, nós não somos sabatistas, você vai chamar a tua família: olha, vamos ler uma passagem, vamos fazer uma oração, vamos cantar um corinho, vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque a nossa casa é uma casa abençoada por Deus. Reflita, guarde no teu coração. Bispa Cristiane, por favor, dá a bênção apostólica aqui, porque eu extrapolei 3 minutos do que eu falei. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Bispa Cristiane vai dar a bênção apostólica, em seguida vai fazer a oração final e vai dar uma bênção apostólica para a glória de Deus. Me perdoe, eu te pedi que me suportasse até 10, eu ultrapassei 3 minutos em nome de Jesus. Minha meia culpa, ok? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estas palavras sobre a nossa família. Senhor, nós cremos que hoje recebemos para viver uma vida conforme Tu determinaste, Senhor. Lendo as Escrituras, vivenciando a palavra, orando, vivendo poderosamente em Ti, Senhor, pois esta é a Tua vontade, pois somos famílias benditas do Senhor. Declaramos famílias abençoadas, famílias vivendo, aprendendo e praticando a palavra de Deus, para que possam sempre ver o Teu agir nas vidas de cada um, Senhor. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos aos anjos de Deus que nos guarda e livre todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança e teremos um resto de semana em perfeita vitória. Em nome de Jesus. Amém.